novo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu fui aqui ver a questão da data de nascimento do São Bento de Núrcia. Acabou que o programa entendeu que era para dar uma pausa, mas não era para dar uma pausa não, era para seguir, mas não tem problema. A gente segue aqui, faz esse bloco um pouquinho mais estendido para a gente poder ter a aula com vocês aí então. Vamos continuar falando de São Bento? São Bento então, fiz a colinha aqui, ele nasceu no ano de 480, lá na cidade de Núrcia, na Itália, que é uma região que fica lá na Úmbria. Úmbria, quem viu o mapa da Itália, né, é uma região que não fica longe de Roma não, fica, digamos assim, está aqui Roma de um lado, a Úmbria fica um pouquinho mais ali para o outro, mas fica próximo de Roma, dali da Botinha. E quando ele tinha 13 anos, ele foi mandado a Roma para estudar. Veja que interessante, o Império cai em 476, ele nasce em 480. Portanto, em 493, ele tinha 13 anos e foi mandado a Roma para estudar. A família dele era uma família de muitas posses, eles eram patrícios e que não foram afetados. Você vai ver digamos assim, pela passagem do governo da Itália de Orestes para Odoacro, que depois vai ser sucedido por Teodorico, que, embora sendo bárbaro, vai se esforçar para governar a Itália como qualquer rei romano faria, como qualquer governador romano faria. E, na verdade, sob o governo de Teodorico, a Itália, na verdade, vai prosperar. Porque o Teodorico vai fazer um governo que não vai querer colocar os romanos católicos em situação de inferioridade. Pelo contrário, ele vai compor o governo dele tentando colocar de maneira equitativa bárbaros e romanos para governarem como que juntos ali a Itália. Então ele vai tentar juntar os dois, vai tentar recuperar a educação, vai tentar recuperar a cultura, vai mandar restaurar a igreja, vai mandar restaurar templos. Então, sob muitos aspectos, na verdade, Teodorico foi um rei muito bom para os italianos, muito mais do que os próprios imperadores romanos do fim do Império. De maneira que os ricos não foram muito afetados, né? Não perderam suas terras, não perderam suas posses, etc. e tal. E a família do São Bento, então, tinha terras tanto ali na região da Úmbria, quanto tinha terras na região da Sicília também, que é aquela ilhazinha que fica ali logo depois do fim da bota italiana no mapa. Quando o Bento, então, tem 13 anos, os pais dele mandam ele para Roma para ele estudar um curso que tinha em Roma, que era o curso de Humanidades. Quer dizer, Humanidades você não aprenderia matemática, álgebra, aritmética, etc. Você aprenderia aquilo que era preciso para você ser um funcionário público, que era você aprender a falar, você aprender a escrever, você aprender a fazer relatórios, essas coisas e tal que o funcionário público faz. E os pais então queriam que Bento seguisse a gloriosa carreira do funcionalismo público, que mesmo depois da queda do Império continuava fazendo muito sucesso. Pois muito bem, então, São Bento então foi para essa situação, ele foi estudar lá, mas ele não demorou muito não. Passou ali o pessoal se passou 4 anos, passou 7 anos, não passou muito não. Ou ele tinha 17 anos, 18, o pessoal chuta mais ou menos essa idade aí, ele não aguenta fazer o curso todo, fica enjoado daquele negócio. A educação, como a gente viu, ela era muito precária nessa época, era uma educação muito indecente, as histórias cheias de coisas impuras, indecentes, todos os jovens só queriam saber do poder, do prestígio, da fama, não era um ambiente de Deus. E Bento, desde novo, ele era muito piedoso. Então ele pega e decide fugir dali. Chega um dia que ele fala, chega, não aguento mais, não quero mais saber disso. E ele foge, não avisa nem os pais, então, e ele cai no mundo, atrás de encontrar uma maneira que ele vai ter para ele viver só para Deus. Ele quer ser todo de Deus. Então ele foge então para as montanhas, fica numa vila lá nas montanhas, onde ele é acolhido pelo pessoal, mas depois de um tempo ele percebe que não querem ele mais lá, a presença dele começa a incomodar as pessoas, ele foge então para uma caverna que fica numa região conhecida como Subiaco. E lá nessa caverna ele vai viver como eremita durante 3 anos. Ele vai ficar lá, igualzinho como o Santo Antão ficava, encontrou uma pessoa amiga que ia lá e levava pão e água para ele não morrer, e ele ficava então nessa caverna rezando. E lá ele teve a inspiração que ele não ia, que era para ele ser monge, mas não era para ele ser monge sozinho. Era para ele então encontrar outras pessoas para viver
esta vocação monástica com ele. E ele sai então atrás desses monges, e encontra em determinado momento uns monges que viviam lá meio soltos, eles perguntam se ele não quer ser o líder deles, ele pega e fala, tudo bem, vocês me seguem aqui que eu vou tentar implementar umas coisas aqui com a gente. Ele começa a implementar uma regrinha lá para eles, os monges não gostam, fazem uma armadilha para tentar matar ele, inclusive, o chamado envenenamento do vinho, mas aí quando ele vai beber o vinho, ele benze o vinho e a taça que ele tem na mão se quebra. E aí ele percebe, essa galera não gosta de mim, eles estão querendo o meu fim. Eu vou ter que ir embora procurar outros discípulos, que esses aqui não me querem mais. Ele pega então e vai atrás de outros discípulos e encontra esses discípulos, né, que aceitam se submeter a essa regra mais dura, né, que ele vai começar a formular ao longo da vida dele. E eles começam então a construção de vários mosteiros. O primeiro deles foi Monte Cassino, uma construção que existiu e ainda existe, tá? Só que na Segunda Guerra Mundial ele foi muito castigado pelas tropas aliadas, né? Bombardearam muito o mosteiro de Monte Cassino sob a alegação de que o local poderia abrigar tropas alemães. Então sentaram as bombas lá, mas não conseguiram destruir tudo não. Sobrou ainda uma grande parte e eles vão reconstruindo ali para que o legado de São Bento permaneça até o fim dos tempos, né? Se Deus assim o permitir. E eles foram criando então vários mosteiros, criaram inicialmente 12 mosteiros, né? Esses mosteiros então eles foram sendo criados em vários locais ali da Itália e o bom desses mosteiros é que eles já foram feitos pensando em depois eles se expandirem. Quando se sentia no mosteiro que haviam monges maduros em número suficiente para o mosteiro ser autossustentável, eles separavam então alguns daqueles monges e mandavam os monges para que os monges fossem a outros lugares fundando outros mosteiros. E isso multiplicado por décadas, por séculos, vai fazer com que tenha milhares de mosteiros beneditinos pela Europa, já quando a gente vira ali o ano 1000. E esses mosteiros, pela influência de São Bento, pelo sistema que São Bento criou, eles acabaram sendo verdadeiras ilhas de catolicismo dentro daquele mundo bárbaro, a partir de onde, em conjunto com os bispos santos, em conjunto com o Papa de Roma, eles vão se tornando centros de difusão da religião naquela cultura bárbara. E o que diferencia um mosteiro beneditino dos outros mosteiros, ou dos outros movimentos que acaso tenham tido ali na Europa, até mesmo antes do São Bento? A gente viu, por exemplo, que o Santo Agostinho ele também tinha uma veia monástica, né? Hipona, o palácio dele era como se fosse um mosteiro, ele vivia numa celinha com os padres dele lá, então Santo Agostinho teve uma experiência monástica voltada para os padres, né? Os padres dele eram meio que monges também, mas isso não pegou no primeiro momento na igreja, como pegou a questão dos mosteiros do São Bento. Os mosteiros do São Bento se espalharam muito mais. E uma das razões disso é principalmente a regra que São Bento criou, que era uma regra muito detalhada, muito ampla e que era fácil de ser reproduzida e aplicada em qualquer lugar onde esses monges eles chegassem. E a gente não vai ter tempo, claro, de tratar todos os pontos da regra do São Bento aqui, mas é importante colocar pelo menos uns dois. Dois eu vou tratar de maneira mais breve, porque embora sejam importantes, não são assim tanto, e um terceiro que às vezes pareça não ser tão importante, mas eu vou dar mais tempo a ele porque eu acho ele mais decisivo para a questão espiritual. Primeiramente, quando a gente pensa na autonomia, os mosteiros eles foram criados para serem autônomos, para não dependerem do mundo exterior, para que eles se sustentem. Isso num mundo marcado por guerras, marcado por barbarismos, marcado por rivalidades políticas, isso daí é fundamental. O mosteiro era um local onde para você viver com Deus e também para você viver em paz. Eles acabavam sendo até politicamente as ilhas de paz e estabilidade num mundo que era convulsionado por todo tipo de doença, guerra, morte, sofrimento, tudo que você puder pensar acontecer, e o mosteiro então era um lugar onde você ficava a salvo de tudo isso. Eles construíam os mosteiros nos lugares em que ninguém queria ir, então era no topo de uma montanha, então nem os bárbaros se animavam de saquear um mosteiro, porque o mosteiro ficava num local de muito difícil acesso, então você não ia lá. Os reis bárbaros também não tinham muito interesse ali, porque
eles entendiam que, não, sabe o que é uns homens inofensivos que estão ali rezando, não tem problema não, deixa eles lá, não incomoda ninguém. Então eles acabavam ficando em locais indesejados. Então, no topo de uma montanha, quem é que vai querer conquistar com uma comunidade que fica no topo de uma montanha? Como é que você vai fazer agricultura ali? Como é que você vai criar gado ali? Então é uma terra que não desperta cobiça. Ou eles faziam os pântanos no meio dos lodosais, tá? Hoje a Europa ela tá bonitinha, tudo florido, construído, lindinho, porque durante muitos séculos os monges eles se instalaram nos pântanos, que eram regiões que ninguém queria, aqueles brejos cheios de mosca, mosquito, doença, aquela água mal cheirosa, tudo que não presta, né? Quem foi em pântano sabe como é. Os monges se instalavam lá, nesse lugar onde ninguém queria ir, porque lá eles não seriam incomodados, ninguém iria cobiçar as terras deles, e eles muito vagarosamente eles foram drenando esses pântanos e transformando esses pântanos em áreas cultiváveis para eles. Então, ou era no topo de uma montanha, ou era num pântano, ou era no meio de uma floresta, que também ninguém tinha o menor interesse em ir até o meio da floresta, que lá não tinha nada. O que é que você vai cultivar no meio da floresta? Tem que derrubar árvore e aquelas folhas no chão e etc e tal, um frio do caramba, e lobos e javalis e todas as feras do campo. Então, todas essas terras que ninguém queria ir, os monges pegavam, opa, é meu, me dá que eu vou lá. E lá eles não eram então incomodados. A agricultura deles era só para subsistência, então eles só plantavam aquilo que eles iam comer. Não era a ideia do monastério não era que houvesse um excedente comercial para ser comercializado. Se é um excedente comercial, não pode ser para outra coisa, né, tio? A ideia era que não existisse um excedente comercial, realmente só se plantava aquilo que se iria comer. Quando eles queriam ter algum excedente para poder fazer ali um dinheirinho, eles faziam imagens, eles faziam ícones, eles faziam velas com cera de abelha, que eram materiais mais voltados para a religião mesmo. Então o pessoal faziam livros, né? Você podia, os monges copistas, né, que copiavam os escritos, as bíblias, os livros antigos, você podia encomendar do monastério uma cópia de uma bíblia, ou uma cópia de um livro qualquer que você quisesse, uma cópia de uma obra de um filósofo, e ele ia te cobrar um valor em cima da produção daquele material. Então era assim que um mosteiro se virava quando ele queria, digamos assim, um troquinho a mais, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então eles ficavam lá sem ser incomodados por ninguém, trabalhando, rezando, estudando, progredindo nas ciências, faziam experimentações com máquinas a vapor, faziam experimentos agrícolas, faziam experimentos com escrita, faziam experimentos com composição de tinta para poder escrever e costuras e tudo mais. Muitas coisas o pessoal ficava lá no mosteiro fazendo, sem ser, via de regra, incomodado. E ainda que fosse incomodado, não tinha problema. Se tivesse, claro, tinha problema para quem estava lá, né? Que o pessoal ia se lascar. Eu falo assim, não tinha problema no geral. Porque você destruía um mosteiro, a ordem beneditina então, ela tinha 800 mosteiros, chutando aqui um número aleatório. Você destruía um mosteiro, ou você destruía 100 mosteiros, ou você destruía 500 mosteiros, não tem problema. Os 300 que ficassem continuavam o processo naturalmente. Naquele processo ali iria estar tudo de onde parou. Eles faziam capítulos regulares, capítulos, eles se reuniam todos, os abades, os monges, eles tinham locais onde eles se encontravam, trocavam informações, trocavam documentos, trocavam progressos teológicos, científicos, tudo que você puder pensar. Aquilo então era compilado por todos os monastérios, de maneira que é como se você tivesse um monte de backups do que a ordem estava fazendo espalhados pela Europa. Então, se estourava uma guerra, se estourava uma invasão em algum lugar e todos aqueles mosteiros eles eram destruídos, não tem problema. Porque os mosteiros que sobravam mandavam novas equipes para começar novos mosteiros, e esses novos mosteiros, ao começarem, como todos os mosteiros trocavam informações entre si, eles já começavam de onde o outro tinha parado. Então, foram criadas uma maneira de a cultura católica, de a cultura do mundo antigo, que foi preservada nas bibliotecas desses mosteiros, o modo de vida católico, a partir daquele momento estava preservado, vamos dizer assim, até os dias de hoje. Porque você criou ilhas de catolicismo. Se o grosso da sociedade estava mergulhado no arianismo, no barbarismo, na falta de virtudes, ali dentro do mosteiro não. Ali dentro do mosteiro você tinha essa ilha de onde o catolicismo podia sempre transbordar para poder, digamos assim, ser enxertado nas nações europeias, como acabou sendo enxertado mesmo.
E o que acontece? Esses monastérios acabavam sendo os locais de onde usualmente iam ser escolhidos os monges. Nessa época não se tinha o costume, como se tem hoje, de escolher os monges do clero secular. Pega um padre ali e faça ele virar bispo. Não. Nessa época, geralmente, você ia colher os bispos lá nos mosteiros. Chegava no mosteiro, quem é um cara muito santo aí? Esse cara aqui. Parabéns, você foi o novo bispo. Oh, que bom, maravilha e tal. Então o cara virava o bispo ali. E por que isso era tão interessante? O que garantia, digamos assim, além da graça, né? Eu estou sempre falando da... Pô, não vamos esquecer, né? Isso aqui é um curso religioso. Aí você não está falando de Deus, calma. Deus está inundando isso aqui, pô. Nós estamos no mar, entendeu? Você às vezes se esquece do mar, mas você está mergulhado nele. Então nós estamos mergulhados no divino aqui. Então, o que aconteceu? Como é que você garantia a idoneidade moral? A envergadura moral desses montes? Deixa eu só ver se minha esposa mandou uma mensagem aqui. Às vezes ela pode ter algum problema. Cadê minha tchutchuca? Cadê minha gatita? Minha esposa é minha gatita, tá? A mistura de gata com catita, que pra quem é do norte e nordeste vai saber o que é uma catita. Ó, tá aqui, ó. Ixi, Maria. Nossos amigos estão passando mal, tadinhos. É, gente, não é fácil não, o pessoal passa mal mesmo. Mas enquanto o pessoal passa mal, a gente tá aqui estudando a história da igreja. Vamos lá. O que eu tava dizendo? Sim. O que garantia a idoneidade moral desses bispos? O processo de admissão. Então veja, o mosteiro ele tinha que ser um local autônomo, produzia sua própria comida, sua própria bebida, tinha seus próprios padres com seus próprios sacramentos, justamente para um tá comendo o pau lá fora, não tem problema. Das paredes aqui para dentro nós estamos rezando, feliz da vida. E isso é o ponto que eu queria destacar. Culturalmente falando, foi o mais decisivo. Mas espiritualmente falando, e que depois vai ter uma consequência cultural também, o que pesava mais para os mosteiros era que era muito difícil entrar no mosteiro beneditino. São Bento ele organizou a regra de maneira que para você virar monge, meu filho, você ia ralar muito mesmo. Muitos sunt vocati, pero vero electi, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Primeiro que, como eu já destaquei, o mosteiro ficava lá na Caixa Prega, no alto da montanha, no meio de um vale isolado, no meio de um pântano, no meio da floresta. Então só aí você já eliminava todos os filhinhos de mamãe, né, todos os burgueses, todos os patrícios, né, que já não iam querer sujar seus lindos pezinhos na lama do pântano, não iam querer ficar com bolhas escalando as montanhas. Essa galera já não queria ser monge. Talvez até tivesse ali o desejo, mas ia faltar, digamos assim, um pouco do brio necessário para fazer a jornada até o mosteiro. Então ali você já eliminou um monte de gente fraca, vamos dizer assim. Chegando lá, mas que vergonha. Não, mentira, essa piada não vou fazer não. Chegando lá no mosteiro, você batia na porta. Pá, 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 pá. Quem é? Eu sou o fulano, eu quero ser monge. Não quer não, você não sabe o que você quer. Vai embora. Pá. Então a regra mandava que o candidato a monge, o cara que queria ser monge, ele fosse tratado mal. Não era como era hoje, vamos acolhê-lo, fazê-lo sentir à vontade, aqui você é muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo, olelê, lembra disso? Seja bem-vindo, olá, paz e bem para você, que veio participar. Não, antigamente não tinha nada disso, no mosteiro beneditino não. Chegou, o que tu quer? Já te recebia com a cara mais mal amarrada do mundo, entendeu? Esse povo não tem acolhida, não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração não, e você é o primeiro, não tem Deus no coração. Então já tratava mal a pessoa, para já fazer ela desistir. Eu quero ser monge, não quer não, teu lugar não é aqui, teu lugar é no mundo, vai embora, ninguém te quer aqui. E você deixava essa pessoa durante dias inteiros para ela poder entrar no mosteiro. Você deixava ela lá na porta, ignorava ela. Daqui a gente só quer o creme de la creme. E aí, se o cara insistisse muito, o cara ou a cara, né? Porque tinha também as monjas, né? O cara ou a cara insistisse muito, aí você deixava finalmente ele entrar. Só daí você já eliminou quantos por cento será dos candidatos? Uma porcentagem muito alta. Você ia tratá-lo bem? Oh, que bom que você quer ser monge. Hoje é tão difícil, né? Ninguém mais quer ser monge, todo mundo quer casar. Que maravilha, tudo que você quiser. Não. Continuava te tratando mal. Você ia ser o último dos últimos.
eles iam te dar os piores trabalhos, todo mundo ia te xingar, todo mundo ia te bater, porque tinha castigo físico nos mosteiros antigamente, iam bater na tua cabeça, iam te bater com varas, dizer que você não presta para nada, os piores trabalhos iam te dar. Qual era o pior trabalho? Limpar a latrina. Então você imagina um mosteiro com 600 monges cagando e alguém vai ter que limpar a latrina, os baldes de cocô, aquelas latrinonas, alguém vai ter que limpar aquilo ali, o cocô daqueles 600 monges. Esse vai ser você, que quer ser o monge de número 601. Então, parabéns, agora você está empregado. Então, você era o último a dormir, o primeiro a levantar, o último a comer, quase como se fosse uma coisa de quartel militar mesmo, que era para ficar só realmente aqueles que quisessem, do fundo do coração, servir a Deus. E para servir a Deus, estivessem dispostos a passar por tudo. Todo tipo de castigo, todo tipo de humilhação, todo tipo de contrariedade, fome, trabalho que não presta. E depois de muito tempo, quando eles percebiam que o cara realmente queria, não, eu quero ser de Deus, pode me tratar mal como for, em nome de Jesus eu aceito tudo de bom grado. Deixa eu passar o iFood aí rapidinho. Tudo bem, passou o iFood. E se a pessoa passasse por tudo isso de bom grado, por amor de Jesus, aí sim. Aí o cara virava monge e passava a ser tratado com toda a dignidade inerente ao estado monacal. Nosso irmão em Cristo que está aqui com a gente, para juntos a gente, pela oração e pelo trabalho, a gente vencer o demônio. Então esse era o negócio. Então, esse sistema de seleção muito rígido garantia que os monges tivessem uma qualidade moral boa. E aí, quando você tem um grupo de pessoas boa, bem formado, sabe, macetado pelas dificuldades da vida, num mundo bárbaro, querendo levar Jesus e estando disposto a morrer por isso, aí você consegue criar o que os pensadores sociais diriam que é a tal da massa crítica, né? Que é o mínimo de pessoas que você precisa ter engajada numa sociedade para que o teu movimento, seja ele qual for, possa ir para frente. Se você não tem gente engajada em número suficiente para poder mover os rumos sociais, você pode ficar ali à vontade, não vai sair nunca dali coisa nenhuma. Você tem que ter a tal da massa crítica. Então, os mosteiros, eles foram se criando, digamos assim, para usar uma linguagem sociológica moderna, em centros formadores de massa crítica, a partir do qual saíam os bispos, a partir do qual eram criadas obras de literatura, a partir do qual eram criados tratados de oração, e isso foi fazendo então com que toda vez que a igreja precisava de homens qualificados para a evangelização, para a administração, para o diálogo com as autoridades civis, você ia lá no mosteiro, puxavam os monges lá, os monges assessoravam o bispo, o próprio bispo muitas vezes tinha vindo da vida do mosteiro, então era alguém que estava acostumado com isso, sabia muito bem qual era o preço que isso podia ter para a vida dele. Aí você tem a receita certa para o sucesso. E uma grande prova disso daí está no nosso próximo tema, que é o tema do São Gregório Magno. São Gregório Magno, ele nasce ali um pouco antes do São Bento morrer. São Bento ele morre em 547. São Gregório Magno a gente não sabe, esse sim, a gente não sabe exatamente o ano que ele nasceu, mas a gente estima que tenha sido ali por volta do ano de 540. Em 540 já está a todo vapor um fenômeno que ficou conhecido como restauração de Justiniano. Justiniano ele foi também um dos imperadores que é chamado de o Grande. Ele tem um longo reinado ali de Constantinopla e ele pega muitas terras de Constantinopla e ele conquista essas terras de volta para o Império Romano. Então ele pega ali a Península Itálica, ele pega o norte da África, ele pega o sul da Espanha, ele pega hoje o que seria a Hungria, o que seria a Trácia, o que seria a Grécia, o que seria a Macedônia, o que seria... No Croácia não tem mais, né? Tem um monte de paizinho ali. Vamos dizer que seria... Mentira, a Croácia existe, menino. O que não existe mais é a Iugoslávia, a Croácia. Então ele pega toda essa região de volta para o Império Romano, na base da guerra. Então ele faz guerras extremamente devastadoras, tá? Guerras que realmente diminuíam a população, trouxe muitas doenças, porque o Oriente e o Ocidente estavam com pouco contato entre si. Quando então vem esses exércitos do Oriente para o Ocidente, eles trazem muitas doenças novas, então houveram muitas pestes, muita gente morreu. Foi uma época muito complicada que a gente chama genericamente de guerras góticas, porque eram guerras contra os godos, seja os visigodos, seja os ostrogodos. E os vândalos, se for o caso, eles entram no bolo ali porque eles são menos importantes. Aí ficam as chamadas guerras góticas. E foi um período muito difícil
para a igreja, porque a igreja tinha começado ali um entendimento com os ostrogodos na Itália, e de repente vem o Império Romano e acaba com tudo. Destrói o governo dos ostrogodos, depois Roma não consegue segurar a Itália, perde a Itália de novo, pouco depois que o Justiniano morre, em 565, e aí vem coisa muito pior, porque os ostrogodos, que queriam ser amigos dos romanos, queriam ser ali mais gentis com a igreja, eles então são mortos pelo Império Oriental, e no lugar deles vão assumir os lombardos, que eram um povo extremamente cruel, eram dos bárbaros talvez um dos mais cruéis de todos, que a diversão do cara era matar o outro e depois usar o crânio do cara que ele tinha matado, como se fosse a taça cerimonial dele. Então imagina o cara na sala do trono, bebendo vinho no crânio do cara que ele tinha matado. Então essa era a qualidade dos caras. Foi um tempo muito difícil para a igreja. Foi um tempo mais difícil para a igreja ainda. Porque o Justiniano, ele era um cara muito controlador. Então na época dele o césaropapismo atinge níveis inimagináveis, a ponto dele intimar o Papa a vir a Roma para assinar um documento teológico com que tinha uma opinião pessoal dele, sem querer saber se o Papa concorda ou não. E se o Papa não assinar, ele vai pegar e vai matar o Papa, ou vai deportar, ou vai fazer o Papa passar por um sofrimento muito grande. O Papa então fica com medo, assina um documento, volta para Roma, revoga a assinatura, uma confusão muito louca que teve no reinado do Justiniano. Justiniano, que se via como defensor da fé católica, mas tinha uma esposa que abrigava hereges na corte. Então os bispos eles eram condenados por heresia, eram excomungados e corriam para onde? Para o palácio do imperador, porque sabiam que lá a imperatriz Teodora ia dar abrigo para eles. Então foi uma época, de novo, de muita dificuldade para a igreja, muita perseguição, e no meio disso tudo nasce então um Papa Santo. Quase todos os papas, tá? Dos séculos V e VI são papas canonizados. Então foi uma época em que a igreja produziu muitos papas santos, porque só os santos para poder a igreja permanecer de pé num período difícil como foi esse daí. E um deles, não tem como falar de todos, como eu falei, pelas limitações do curso, nós temos que fazer escolhas. Então eu escolhi São Gregório Magno, óbvio, que foi pensando nele que eu dei o nome para meu filho, então é dele que eu vou falar. Então o São Gregório Magno nasceu ali mais ou menos por volta de 540, quando está comendo pau na Península Itálica, porque o Justiniano está mandando os exércitos para lutar com os ostrogodos, está uma porradaria comendo solta, e a infância dele, até onde nós sabemos, foi uma infância muito complicada, porque eles tiveram que ficar sempre fugindo da guerra. Ele é de uma família rica, a família dele tinha terras pela Itália inteira, então quando a guerra estourava num canto, a família dele pegava e se mudava para outro lugar. Aí quando a guerra chegava lá, eles fugiam de novo e iam para outro lugar. Então a vida do São Gregório nos primeiros anos foi ele tendo que fugir da guerra e tendo que dar a maneira dele de se formar da maneira como fosse possível. Ele, ao contrário de São Bento, ele não teve dificuldade de concluir os estudos, e ele até durante um tempo ele teve uma carreira bem sucedida como funcionário público lá na Península Itálica. Ele chegou a ser prefeito de Roma, né? Exerceu prefeito da Urbe Romana, porque nessa época Roma tinha dois prefeitos, um para a zona urbana e um para a zona rural. Então ele era prefeito da zona urbana. E ele foi durante muito tempo prefeito, só que ele era muito amigo dos monges. Tinha ouvido falar da história de São Bento, gostava da história de São Bento, e ele mandou construir na propriedade familiar dele, depois que o pai morreu, ele mandou construir então um monastério, que era o monastério de Santo André. Ele mandou construir na propriedade da família dele. E quando o monastério ficou pronto, ele abandonou a vida como prefeito e foi ser monge. Então a gente especula que talvez ele nunca tivesse querido isso, talvez ele possa ter aceitado isso só para agradar o pai, né? Que o pai era de família muito influente em Roma, talvez quisesse que o filho tivesse uma boa carreira, mas aí quando o pai dele morreu, ele pegou, bom, papai já foi, já cumpri aqui meus deveres de filho com o papai, agora eu vou fazer o que eu quero mesmo, que é ser monge. E ele vai ser monge, fica lá 5 anos sendo monge, feliz da vida, rezando em paz. Isso ele mesmo que escreve, tá? Eu era tão feliz lá no mosteiro, lá eu rezava, só queria saber de Deus, era tão bom, ninguém me enchia a paciência. Mas aí o Papa, chamado Papa Pelágio II, ouve falar dele, né, e chama ele para ele servir a igreja. Servir a igreja como? Sendo representante do Papa lá na corte imperial, lá em Constantinopla. Então veja que nessa época, o imperador fazia questão
que o Papa governava em Roma, mas o imperador queria sempre saber o que estava acontecendo, queria dar o bedelho, queria dar a opinião dele. Então era muito comum que o imperador solicitasse que o Papa mandasse um homem de sua confiança para representar o papado lá na corte de Constantinopla. E o homem escolhido para essa tarefa foi São Gregório. Aí São Gregório fica lá durante 6 anos, ele vai ser o representante do Papa na corte do imperador, e lá ele vai ter um monte de discussões teológicas. Tem um patriarca de Constantinopla, que é o patriarca Eutiques, que está tendo um monte de opiniões esquisitas lá sobre teologia. Aí ele e Gregório ficam discutindo, Gregório fica tentando chamar o imperador, socorra a Itália, o senhor fez umas guerras lá e agora os bárbaros estão retomando tudo, mande os exércitos lá de novo, porque senão a gente vai perder tudo. E o imperador não manda as tropas porque ele está em guerra de novo com os sassânidas. Tá? Os sassânidas foram grandes inimigos dos romanos, tá? Durante vários séculos. Então o imperador nessa época está lutando com os sassânidas ali no Oriente Médio e fala: pô, agora não vai dar para te ajudar não, cara. Se vira lá, força, na peruca, que vocês aguentam. Aí os bárbaros tomam a Itália de novo e é uma confusão. E o Gregório não consegue nada lá. Aí o Gregório pega e volta. O Gregório pega, volta: seu Papa, fiz o que o senhor mandou, representei lá, não deu certo, vou voltar pro meu monastério, tá bom? O Papa falou: tá bom, filho, volte lá. Ele fica lá mais um tempinho, aí o Peládio II morre. Quando o Peládio II morre, o pessoal pega e fala: quem poderá então ser a melhor pessoa para governar a igreja? E o pessoal pensa logo em quem? Em Gregório. Gregório está lá no monge, chamam ele para vir ser papa. E ele pega: não quero ser papa. Ele fala: não quero ser, o senhor vai ser. Ele pega e foge. Aí ele se esconde, encontram ele. Ele pega e escreve para o imperador: imperador, por favor, não confirme a minha eleição. Porque nessa época, vocês vão lembrar, o imperador tinha que confirmar a eleição do papa. Hoje em dia isso seria um absurdo, mas na época era assim. O imperador pega e diz: não, eu quero que seja você mesmo. Só porque você não quer, eu sei que você é o cara certo. E aí ele vira papa. Era o ano de 590. Ele vira papa, então ele vai ser papa até o ano de 604, que é o ano da morte dele. E durante esse tempo, São Gregório também ajudou a organizar muita coisa na igreja. Ele pega e organiza a liturgia, pega e organiza a maneira como os pastores deviam se portar. Então, se São Bento criou a regra beneditina para os monges, São Gregório criou a chamada regra pastoral, para dizer como é que os bispos deviam se portar, como é que os padres deviam se portar, o que se devia procurar num bispo, o que se devia procurar num padre. Então, todas estas coisas foi ele que organizou. E ele organiza também o chamado canto gregoriano, como uma estratégia da igreja, tanto para os monges quanto para os leigos, para que os bárbaros pudessem se converter pela experiência da beleza. Acho que eu falei um pouco disso na aula passada, se não falei, estou falando agora. Mas o canto gregoriano ele foi criado propositalmente com a finalidade de converter pela beleza e gerar introspecção. Se você escuta gregoriano durante muito tempo, uma coisa interessante que vai acontecer com você é que você vai virar uma pessoa mais introspectiva. E isso para o cristão é uma coisa muito boa, porque a gente tem que ter vida interior. Como é que você vai ter vida interior se você está o tempo todo olhando para fora, olhando para fora, olhando para fora, olhando para fora? O gregoriano ajuda a gente nesse ponto. Claro, o gregoriano não é só isso, mas eu não vou esgotar o gregoriano, até porque eu não sou especialista em música. Pode ser que eu fale alguma bobagem aqui e ensine errado, então é melhor falar pouco do que falar o que não sabe. E mesmo assim, já tem muita coisa para falar, né? Não sei se ficou bom esse comentário. Pensando que eu sou uma pessoa muito metida, né? É melhor eu me xingar um pouco. Não vale nada. Sou um pecador. Pronto. Agora vocês vão pensar que eu sou uma pessoa humilde. Na verdade, eu sou muito orgulhoso. Onde é que nós estávamos? Sim, São Gregório. Então, São Gregório ele fez toda essa organização da igreja, né? Preparou o terreno para os séculos vindouros em matéria de canto, em matéria de liturgia, mandou muitas missões. Ele que manda, como eu falei, Agostinho da Cantuária, para evangelizar os ingleses. Então ele começa: a França já está com a gente, agora vamos tentar pegar outro povo para nós. Qual é o povo que está disponível para converter? São os ingleses, então vamos atrás dos ingleses para que eles convertam. E de fato, Santo Agostinho da Cantuária vai ter um sucesso muito grande. Os ingleses vão ser também um povo que rapidamente vai abraçar a fé católica, embora depois eles vão dar de ombros para ela, mas eles vão abraçar a fé católica e a partir dali eles vão ajudar a converter os irlandeses e também os alemães. Então isso é uma coisa boa. Então São Gregório foi esse papa que deixou, digamos assim,
um conjunto de práticas de como as coisas deveriam ser feitas nos séculos seguintes, para garantir também que a igreja tivesse um plano de ação. Sigam isso aqui que o negócio vai dar certo, a gente vai conseguir. E a São Gregório Magno, há muitos historiadores que atribuem a ele a inauguração dos estados pontifícios, os estados da igreja ali no meio da Itália. Tem quem coloque com ele, tem quem coloque com Adriano X, ou ainda coloque com outros. O Romagov é um dos que coloca como se o São Gregório tivesse sido o inaugurador dos estados pontifícios. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, não precisa a gente entrar muito nesse tipo de querela, vamos dizer assim. Meus amigos, eu agradeço muito vocês pela compreensão, tá? Desculpa não ter podido ter aula na quinta-feira. Se é que alguém gosta ao vivo, às vezes eu me sinto tão solitário, ninguém interage no chat, né? Parece que eu estou falando só para mim. Talvez seja até melhor gravar e ir soltando aos poucos, não sei. Vocês vão me falem aí depois como é que foi a experiência, se acharam melhor assim, se preferem ao vivo. Mas o importante é que o curso vai continuando, vocês têm sido muito bons, é um prazer poder servir e ficamos aqui. Na próxima aula a gente vai continuar, se Deus assim o permitir. Um abraço nos homens, um aperto de mão nas mulheres e com Deus, até mais.